Olá, continuando a nossa conversa a respeito da prática da medicina integrativa e como é que isso se desenrola na prática do dia a dia no consultório da gente que trabalha com isso. Eu falei no vídeo anterior a respeito da investigação de intoxicações, dos mais variados tipos de intoxicação e da necessidade da gente começar a se observar mais, observar o que a gente consome em termos de alimento, com o que a gente entra em contato, nosso corpo físico, mental, emocional, energético. Eu queria falar um pouquinho a respeito de um segundo passo muito importante também, que é a avaliação individual de cada pessoa, de como é que é a rotina alimentar, né? Qual é o diário alimentar de cada pessoa, assim, como é que a pessoa costuma se alimentar, que tipo de alimento ela prefere, tem preferência de ingerir, horários de alimentação, como que isso se dá, se a pessoa tem alimentos de preferência, não tem, se ela costuma fazer uma alimentação que já tenha uma certa orientação por profissional da nutrição, por exemplo, porque a forma como a gente se alimenta, que tipo de alimento eu escolho comer, como é que eu faço a elaboração desse alimento no dia a dia, se eu costumo comer mais comida que eu preparo na minha casa ou comida feita fora, em restaurantes, em locais, os meus horários de alimentação e se eu consigo me dar conta de alimentos que eu como e não me fazem tão bem, alimentos que eu como e que eu tenho uma boa digestão com eles. Ou seja, a gente parte num segundo momento, depois de avaliar as intoxicações, as possíveis intoxicações, a gente parte para essa investigação da vida alimentar de cada um, né? Que isso é muito individual, as preferências alimentares são muito individuais, a forma como as pessoas se alimentam é muito individual, mas é muito importante que a gente consiga trazer para as pessoas uma consciência de pensar na alimentação, né? Se a gente se atentar para o processo de alimentação, se atentar ao que a gente come, a como a gente come, ao tempo que a gente usa para fazer as nossas refeições, se a gente faz essas refeições prestando atenção no que a gente está comendo, ou se a gente não prioriza esse tempo para se alimentar e, portanto, come muito rapidamente, mastiga pouco, engole tudo rapidamente, né? Quais são as nossas preferências alimentares, se a gente se dá conta de alimentos que não nos fazem bem ou alimentos que são melhor digeridos. Isso tudo faz parte de uma investigação que visa sempre avaliar essas questões que fazem parte do tripé inicial lá da década de 90 da saúde integrativa ou medicina integrativa, que se baseava em avaliar basicamente questões alimentares, de atividade física e gerenciamento de estresse. Eu comecei falando que eu avalio primeiro intoxicações, mas o meu próximo passo é fazer essa avaliação da rotina alimentar, que é super importante, e tentar ajudar a pessoa a pensar uma alimentação para si que seja mais orgânica, no sentido de que faça mais sentido para cada pessoa, né, e que seja mais interessante do ponto de vista de paladar e de rotina diária para cada indivíduo, sem ficar engessado num ou no outro tipo de alimentação, mas sim tentar individualizar para cada um o que é mais interessante dentro das preferências de cada um, né, dentro das preferências pessoais de cada pessoa. E a partir daí a gente também começa a falar um pouco a respeito de atividade física regular, e é muito importante fazer com que as pessoas tragam pra gente quais são as suas preferências nesse sentido também. Então, a pessoa é uma pessoa que gosta de praticar atividade física, é uma pessoa que não gosta de praticar atividade física. Se gosta de praticar atividade física, quais tipos de atividade física? É atividade coletiva, é atividade individual, é ao ar livre, é num local específico, é algo mais aeróbico, é algo menos aeróbico, né? Algo que tem mais gasto energético, que vai mexer mais com a minha parte cardiocirculatória, ou eu gosto de uma coisa, de um exercício que seja um pouco mais parado, por exemplo, eu gosto mais de alongamento, eu não gosto de alongamento. É importante a gente tentar fazer essa escuta bem cuidadosa, porque é muito mais comum a gente ouvir as pessoas hoje em dia dizerem que eu não gosto de exercício. Eu não gosto de exercício. E na verdade a pessoa não prioriza o exercício, assim como não prioriza a sua saúde ou não prioriza a sua alimentação adequada, mas ela não prioriza se exercitar.
E se a gente começa a falar, trazer os benefícios para a saúde de uma prática de atividade física e tenta colocar essa prática dentro das preferências da pessoa, então assim, ó, eu não gosto de atividade física, tá, mas às vezes as pessoas têm na mente que a atividade física é ir para academia todos os dias com equipamentos, por exemplo, de musculação. Não necessariamente essa é a prática obrigatória. A gente precisa trazer isso muito para o individual e ver, tá, mas o que é que tu gosta de fazer? Porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa que a pessoa pode ter um certo interesse numa dança, num pilates, numa prática de alongamento, numa ginástica localizada, numa yoga, numa musculação propriamente, na corrida, na natação, numa prática coletiva como vôlei, basquete, futebol, enfim. O que é importante é que a gente consiga fazer a pessoa olhar para as práticas físicas num âmbito mais geral, assim, né? E não essa coisa de ter que ir pra academia. Para algumas pessoas isso é maravilhoso, para outras não é. Se a gente tira desse lugar do consenso e traz mas poderia ser uma caminhada num lugar que a pessoa gosta de caminhar, poderiam ser outras coisas, mas que seja algo que seja prazeroso para a pessoa e que a pessoa entenda que além daquilo ser prazeroso, vai ser uma prática que vai propiciar saúde. Então, a gente tira desse lugar da obrigatoriedade e traz para um lugar de contemplação, de um momento para si, de um momento para curtir de outra forma, para usar para como se fosse um momento autorreflexivo, de ficar só consigo mesmo, ou um momento de uma prática coletiva, de encontrar os amigos, de trocar, compartilhar, e isso deixa de ser uma coisa chata e maçante e passa a ser uma coisa boa, né? Então, hoje eu trouxe um pouquinho a respeito dessa investigação inicial dentro da prática da medicina integrativa que eu faço, que faz um olhar e uma escuta bem atenta, bem ativa com relação à alimentação individual de cada pessoa e à prática de atividades físicas. Muito obrigada para quem me acompanha, gratidão!